Boa noite, guerreiros e guerreiras. Professor Fábio aqui. Hoje é o nosso primeiro episódio do Podfight, o Podfight da luta, o podcast da luta. Hoje vai ser o nosso primeiro episódio, um episódio muito especial, que é o episódio que nós estamos comemorando os 10 anos, uma década de Centro de Treinamento Tarumã-Tim. E hoje comigo está aqui nada mais, nada menos que o nosso mentor, que o nosso filósofo, né? Esse grande mestre que vem trazendo toda essa ideia, toda essa filosofia de vida das artes marciais para a minha vida, para a vida também de outros alunos, outras pessoas que também já passaram e ainda estão por aqui. Hoje a gente está aqui com o professor, com o mestre Maurício Silva, mestre Tarumã. Fala comigo, negão. Tamo junto, meu amigo. Para mim é um grande prazer estar aqui fazendo parte desse novo projeto, e principalmente ainda do podcast número 1. Número 1, show de bola. Então, assim, galera, de antemão aqui já tá falando pra galera, segue lá o nosso canal, Podfight, o podcast da luta, tá? Podfight Team, se inscreva, aciona lá o sininho para quando tiver as lives tá saindo aí, para vocês já estarem acompanhando a gente, tá? A nossa ideia é de estar fazendo pelo menos um vídeo por semana a princípio, beleza? E assim, e já vamos lá, dando continuidade aqui com o nosso mestre, tá? Mestre, como que foi que surgiu a ideia de estar saindo, estar construindo o CT? Qual que foi os desafios que foi enfrentado? Como que foi a parceria da galera, né, nessa construção? Assim, voltando lá 10 anos atrás, o primeiro pensamento, as ideias que tiveram lá do centro de treinamento. Como que foi que surgiu o centro de treinamento Tarumã-Tim? O centro de treinamento Tarumã-Tim, ele começa muito antes de tudo, na cabeça de um menino da periferia, onde eu tive um encontro com as artes marciais por meio das telas. As telas ainda, para mim, não era de cinema, era tela de televisão mesmo, nem tinha cinema por onde a gente andava. Onde tinha os filmes do Bruce Lee e, mais tarde, os filmes também de karatê. Então, eu olhava tudo aquilo e imaginava como seria se fosse um lutador daquele nível, que para um menino de periferia é algo muito difícil mesmo, porque treinava lá no meio do capim com os amigos, aí quando não tinha ninguém nós chutava capim, subia poeira, mas a intenção, na verdade, eu tinha um sonho de um dia colocar os pés dentro de um dojo, que a minha vontade a princípio era treinar em um lugar igual às academias do Bruce Lee, ou mais tarde as academias que o filme Karate Kid trouxe para as nossas telas. Então ali começa o sonho, a princípio, de fazer parte de uma organização como essa. Mais tarde andava bastante, não conseguia encontrar um lugar assim, principalmente que pudesse pagar. E por a gente morar aqui no norte do Mato Grosso, para quem vê o Mato Grosso hoje é uma benção aqui, está desenvolvido, está grande, mas na época a gente morava aqui, a cidade não tinha nada nos interiores. E a maneira que a arte marcial ela era levada por aqui também era uma maneira bem diferente, porque a informação ela não chegava rápido, como chega hoje. E eu, aqui na cidade de Sinop, a primeira academia que eu vi, e eu sonhei em treinar nessa academia, incomodei meu pai por quase 10 anos, e ele chegou a me dizer que eu iria treinar lá, foi lá e ele não conseguiu pagar a mensalidade. Tá, a primeira modalidade que era para mim treinar, era para mim ter treinado karatê, lá com o mestre Carneiro. Mestre Carneiro, outra lenda daqui da cidade, outro grande mestre também, grande né? Mestre tradicional, karatê Goju-Ryu, né? Sim, ele era muito falado, a rádio falava dele o tempo inteiro, e meu sonho era ter treinado lá, mas a gente não conseguia. Outra referência pra gente trazer também, hein? Sim, mas a minha família não tinha poder aquisitivo ou poder econômico que pudesse pagar uma mensalidade e muito menos comprar um kimono para mim treinar.
Então fui várias vezes assistir as aulas do mestre, passava na frente olhando e falando, um dia eu treino esse negócio aí. Mais tarde abriu a academia do mestre Multi, aqui na cidade. Eu lembro que ficava ele abriu primeiro no Jardim das Palmeiras e depois ali na Avenida das Embaúbas, perto da Escola Nilza. E eu acompanhava o tempo todo, mas eu não conseguia, essa época eu já trabalhava, mas meu dinheiro ia tudo para ajudar em casa e eu não conseguia pagar uma mensalidade de uma academia como essa. Mas eu olhava, achava lindo aquele tatame, aquela organização, e pensava, será que um dia eu entro numa academia dessa? Top demais. E eu consegui finalmente treinar. Então eu tinha vontade de entrar para treinar desde os anos 90. E eu consegui entrar para treinar no ano de 1998, em uma academia de capoeira. Lá a mensalidade era barato e ainda então, podia... a primeira modalidade que o senhor treinou foi a capoeira? Foi a capoeira. Era para ter sido karatê. Nossa. Então, só que a mensalidade de capoeira ela era bem em conta. E essa eu conseguia pagar. Eu já tinha 15 anos de idade quando eu finalmente consegui me adentrar dentro de um centro de treinamento. Na verdade, não era nem um centro de treinamento. E também não era bem uma academia também. Era uma associação de moradores, onde o professor ele dava aulas lá 3 vezes por semana. Só que eu ainda tinha o sonho daquele dojo que eu vi no filme do Bruce Lee, aquele que eu vi no Karate Kid, aquele nível de organização que tinha um controle para entrar, que você sentava para assistir a aula, onde alguém levava alguém para treinar e tinha que esperar. E eu tinha toda uma filosofia, né? Isso, e eu tinha isso aí vamos colocar aí lá dos meus 7 para 8 anos. Foi uma imagem que ficou impressa na minha mente, e eu pensava que tinha que ser dessa forma. Só que o que acontecia? Na capoeira eu não conseguia ter esse nível de organização em nenhum lugar que eu ia. Não conseguia ver uma academia organizada dessa forma, feita dessa maneira. Lembrando, mais uma vez, o Mato Grosso de 98, de 2000, não é o mesmo Mato Grosso de 2025. Verdade. A informação aqui ela era bem escassa, era bem difícil de chegar. Então, por exemplo, a arte marcial que eu conheci naquela época não tem nada a ver com a arte marcial de hoje, porque antigamente cada professor tinha o seu nível de conhecimento, aonde ele arrumou, não sei, foi pelo caminho, mas hoje não, hoje você consegue ter um atleta do interior, da cidade mais pequena, com um nível muito próximo do atleta de capital, o que não acontecia antes de forma alguma. Então, às vezes... A informação demorava mais para se chegar. Era muito difícil de chegar a informação. Até a internet, né? Então, assim, observa aqui, para a gente chegar no ponto de ter a ideia, de idealizar um centro de treinamento. Na verdade, não era ainda um centro de treinamento, a gente queria uma academia de uma modalidade só a princípio. Então, para a gente chegar nesse ponto, a gente teve que ter um desenvolvimento temporal e mental muito interessante. A gente teve que passar por várias fases, entender muita coisa, até chegar ao ponto da gente entender que era o nosso momento. Quando a gente começa com as aulas de capoeira aqui, na cidade de Sinop, a gente começa no mesmo formato do professor que me ensinou. Em clubes, em praças, em locais onde o pessoal cedia um tempo para a gente conseguir treinar. E por diversas vezes a gente chegava em lugares onde estava muito sujo, não tinha uma vassoura para varrer, e aí estava sujo, a gente treinava sujo mesmo. A gente também teve em lugares que a gente foi treinar que o guarda não quis abrir para a gente treinar. Teve até uma vez, você já treinava com a gente, que o guarda disse que a gente incomodava muito, a gente deveria achar outro lugar para a gente treinar. Fazia muito barulho. Fazia muito barulho. E aí a gente, nesse dia, como ele não quis abrir o salão, a gente treinou na calçada na frente. E aí a gente foi entendendo, na verdade, que a gente precisava de um lugar mais aconchegante, de um lugar, na verdade, organizado e feito para isso. E nessa época a gente já tinha o sonho, o desejo da academia, mas não tinha coragem de peitar o salão, de comprar tudo, e de acreditar que o aluno ia comprar essa ideia com a gente e vir com a gente. Então, até que ao final de 10 anos atrás, quando a gente estava em uma academia, a gente alugava o horário,
academia ainda do Thiago Pazini, né? Thiago Pazini. Ele dava aula de taekwondo. Verdade. Então, a gente treinava lá na academia dele. Professor Thiago, abraço. Começou lá. Começou lá, foi com o senhor lá na Power Corpus, tá? Começou lá os primeiros passos, né, mestre? Sim. E foi interessante a passagem com o Thiago Pazini, porque quando a gente começou, foi pro espaço dele, a convite dele, para dar as aulas de capoeira, ele queria colocar mais uma modalidade, e a gente às vezes tinha uma humildade muito grande com a capoeira, que a gente, quando a gente foi acertar com o professor o valor da aula de capoeira, eu falei, não, professor, vamos supor assim que as aulas tava R$100, eu falei, não, pode pôr a capoeira 70. Ele falou, de forma alguma. O professor da capoeira, ele trabalha igual o professor da outra modalidade. E a gente não vai desvalorizar modalidade nenhuma aqui. Todas as modalidades serão o mesmo preço. Então, o professor Thiago, então, ele tinha essa valorização, tinha esse olhar sobre a valorização da capoeira também, como uma arte marcial igual a todas as outras. Igual a todas as outras. A capoeira, antigamente, ela era muito diferente da capoeira de hoje em dia. Por exemplo, a gente treinava capoeira, dominava a capoeira, só que naquela época, no começo de tudo, um atleta não podia jamais, em hipótese alguma, treinar outra modalidade. Porque era também a época do MMA. MMA não, do Vale Tudo. Vale Tudo, né? Começou o Vale Tudo. Exatamente. Qual que era a essência do Vale Tudo? A essência do Vale Tudo era o atleta de uma modalidade subir lá e defender a sua modalidade contra outra modalidade para provar qual modalidade era superior. Quem começou isso foi os Gracie. Família Gracie. Para quem não sabe, a gente vai dar uma pequena explanada, né, nessa história. Como começou isso e como isso afetou as modalidades, as artes marciais, Brasil ou mundo afora. Os Gracie começou com um atleta de 60 quilos, onde ele queria demonstrar... Mestre Hélio, onde ele queria demonstrar que o jiu-jitsu era superior às outras modalidades. E ele, mesmo com 60 quilos, ele começa assim, procurando os melhores atletas de qualquer modalidade, em qualquer lugar. E desafiava esse atleta. Então ele, com 60 quilos, ele desafiava um cara de 120, 150 quilos. Só que depois chegou um momento que eles abriram a academia deles nos Estados Unidos, e aí o tempo todo alguém ia lá desafiar o mestre. O tempo todo um atleta de outra modalidade ia lá desafiar o mestre. E aí o mestre começou a organizar essas lutas aí. E aí o que acontece? Essa história aí tá disponível na internet para quem quiser acompanhar na fonte, tá? E aí o atleta da outra modalidade ia lá e o mestre vencia ele, e ele falou que a maioria das vezes ele palpava o cara, ele não machucava. E aí, ao invés dele conseguir um inimigo, porque ele venceu o cara, ele ganhava um amigo e mais um aluno. E o cara vinha treinar com ele o jiu-jitsu. Só que chegou uma hora que ficou muita gente, porque tinha lá, vamos supor, eu não sei o número ao certo, mas vamos supor que tinha 900 academias. Até ele vencer 900 atletas, então daria muito problema. O que o mestre fez? Criou o UFC. O intuito dele lá era remunerar essas lutas e demonstrar isso de uma forma que fosse mais interessante. Todo mundo podia ver, e se você quisesse lutar com o mestre, você ia lá e entrava na fila. E saía todo mundo na porrada e por último era o mestre. Por último era o mestre, exatamente. O mestre era esperto, aí, ó. Já pegou uma dinâmica, né? E era uma época que o MMA, ele era o vale tudo, né? O vale tudo valia tudo mesmo. Pisão na cabeça, tiro de meta, não tinha equipamento, não tinha rounds, né? Então era da hora que, exatamente, né? Da hora que começava até a hora que terminava. Na hora que alguém pedisse arrego, parava a luta. Tinha luta de 2 horas. Dois atletas lutando, sem pano, sem luva, sem equipamento nenhum, por 2 horas. E aí o que acontece com isso? Isso veio para a rua. Isso não ficou apenas lá na tela, isso veio para a rua. Como que isso foi visto mundo afora? Como que isso chegou aqui para nós? Quando eu via um cara do karatê, eu queria provar que a minha modalidade era superior, eu queria bater nesse cara. Quando o cara encontrava com um cara do Kung Fu, da mesma forma. E o que começou a acontecer com a gente aqui na cidade? A gente começou a ter aqueles 5 minutos sem perder a amizade.
Começou os desafios internos. Exatamente, a gente saía para treinar, e naquela época não era igual hoje. Então você que está treinando, se liga. Naquela época, a gente treinava todos os dias da semana. Sábado, domingo, feriado, segunda, quarta, sexta, e não era treininho de 1 hora. Super atleta. Super atleta. Então a gente ia para o Parque Florestal, a gente se matava de treinar no Parque Florestal, ginásio olímpico, na casa de alguém. A gente treinava todo dia. E quando a gente estava treinando e aparecia um cara de outra modalidade, com outro uniforme, ou pelo menos podia estar de short de futebol, se aquele cara chutasse, você falava, aquilo é Kung Fu. Aí chamava o cara, fala, cara, nós já estamos treinando aqui, você não quer lutar com um de nós, não? Fazer um bolita fight. Sim, e aí, tanto faz, ué. Se o cara fosse um cara ruim, ele lutaria com um só. Se ele fosse um cara bom, ele ia lutar com quantos caras ele pudesse vencer. Então, era essa forma que acontecia. Então, naquela época, para andar com a calça de capoeira, de Kung Fu, a camiseta, qualquer coisa, você tinha que ser bom, porque você ia ser desafiado. E se o atleta não aceitasse o desafio, ele era chamado de covarde, de bundão. O cara é ruim, o cara tá usando a camiseta aí e não aceitou a luta, então tinha que lutar pela honra. Então isso foi o que o Vale Tudo trouxe pra gente aqui. Então, assim, a gente traz isso pro centro de treinamento, seria impossível que aconteça aqui hoje normalmente. Era uma coisa que eu tinha muita vontade de ter várias modalidades debaixo do mesmo teto, mas era inconcebível. E o que eu cheguei a pensar na época, quando a gente estava ainda imaginando como que isso seria. A gente imaginou que seria uma academia, a princípio, de capoeira, que teria outras modalidades, e toda sexta-feira, como faz aqui A luvinha no Muay Thai. Então, eu já tinha sonhado com a luvinha, mas a nossa luvinha seria desafios igual o Vale Tudo do mestre. Vale Tudo. Do mestre. Então a gente imaginou que seria dessa forma. E aí, o que acontece? O capoeirista daquela época, eu sou um deles, a gente não treinava só capoeira, a gente treinava todo dia. A gente treinava jiu-jitsu, a gente treinava boxe, a gente treinava o Kung Fu, a gente treinava tudo. Só que quando a gente ia pra rua, na rua a gente treinava só capoeira, que era para os caras achar que nós jogava só capoeira. Mas a gente pensava que se uma hora a gente tivesse que sair 5 minutos sem perder a amizade, onde o cara apanhasse onde o cara apanhasse a gente, ele ia tomar cacete. Essa era a visão. Era o MMA já, né? Era o MMA já da capoeira. Exatamente. Só que agora, no caso, isso aí, na verdade, a gente explana um pouco de como que a mente chega no ponto de imaginar o centro de treinamento, Tarumantim. Então, ali, quando a gente estava já na academia do nosso amigo Thiago Pazini, a gente decide fazer da forma que ele fazia, organizar um espaço e começar a nossa caminhada, que já era o nosso momento, com a equipe que a gente tinha. Que assim, Isso final de 2015 já, né? Final de 2015. Final de 2015 para 2016. Na verdade, a gente chegou a pensar nisso um ano antes e não teve coragem. Verdade. Aí, né, no final desse ano, a gente tinha feito um evento de capoeira que tinha sobrado, acho que R$1.200. Isso, era mais ou menos isso. Foi que a gente fez a feijoada, né? Exatamente. Fizemos o evento de feijoada, organizamos o evento de feijoada e sobrou dinheiro. Isso, a gente fez um fechamento do evento e sobrou R$1.200 em caixa. E aí a gente pensou, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vamos começar aquele projeto? E a galera veio junto. E aí, na época, quem encabeçava o projeto era o professor Tarumã, graduado louva-a-Deus. Quem não sabe, meu apelido na capoeira, sou conhecido como instrutor louva-a-Deus, né? Meu apelido na capoeira é louva-a-Deus. O graduado Camaleão. O graduado Tupete e o Miguel. Graduado Miguel também. Aí tinha os outros meninos que participavam um pouco menos. Aí o Matheus ligadinho, tava desde o início. Brutus, ligadinho, Brutus, desde o início. Então só essa galera que a gente veio começar o espaço. A gente falou, vamos fazer o seguinte, a galera aqui vai treinar tudo. Vai treinar capoeira e vai treinar Muay Thai também. E aí a gente pensou, onde que a gente vai abrir essa academia? Aí definimos que um bom lugar seria o Jardim Boa Esperança. Tá,
Pra você que tá pensando aí, falou, mas quem tem coragem de começar um negócio privado no Boa Esperança? A nossa meta no Boa Esperança, lá era conhecido como o bairro mais perigoso da cidade. Na época tinha a fama ainda de Bairro do Facão. Bairro do Facão. Bairro do Facão. Para quem não acompanhou a história, que hoje já não tem mais esse apelido, Bairro do Facão, porque tinha muita briga final de semana lá. Nos bar. Inclusive, o primeiro espaço era na frente, de duas lanchonetes, né? Sim. E os caras resolviam as coisas lá muito na faca, mas a maioria das vezes no facão. Tinha muita morte lá na faca e no facão. Aí a gente acreditou que uma academia no lugar que tinha uns caras tão doidos e tão corajosos, seria top a gente arrumar uma equipe que não tinha medo de nada. Os caras têm coragem de sair na faca e no facão, não vai ter coragem de sair no soco? Então esse foi o motivo que a gente foi começar no Jardim Boa Esperança. A gente conseguiu uma equipe de pessoas que já tinha sangue no olho e não tinha medo de nada. Porque o que eu entendia até essa data, o tempo que eu já tinha, o tempo que a gente já tinha dentro da arte marcial, é que assim, algo importante para o lutador é coragem e garra. Então, assim, se a pessoa tiver coragem e tiver garra, ela vai dar conta. Ela vai dar conta. Aí você vai perguntar, mas mestre, se o cara não treinou, se o cara tiver coragem e garra, ele tem coragem de treinar também. Verdade. Então ele vai vir para o treino, ele vai participar, ele vai encarar e ele vai conseguir. Então, assim, a gente entendeu que ali seria um bom lugar porque a gente ia encontrar pessoas com toda essa coragem. Não foi bem assim, né? Então, quando a gente chega lá, essa equipe que a gente falou ajudou a gente muito. Então, a princípio, o professor Fábio, a gente começa o centro de treinamento, o professor Fábio começa como um dos alunos no centro de treinamento. Só que a interação dele, desde o início, foi tão grande, ele começou a levar coisas. Eu lembro que tá aqui, eu acho que não era para mostrar, mas eu vou mostrar. Olha ele pegando os bastidores aqui, ó. Esse aqui foi uma das primeiras aquisições e quem levou foi o Fábio. Esse aqui foi o primeiro som da academia. Nossa caixinha de som. Então, a princípio a gente começou com uma lona de caminhão, a gente comprou as borrachas, nós montamos os tatame, o saco de pancada a gente juntou, que cada um tinha em casa. Pegamos um saco de pancada, era do Tupete, eu lembro que eu fui buscar, né, do nosso amigo Tupete. Outro saco de pancada era do Miguel, que eu tinha comprado no Miguel, que era meu. Sei que a gente tinha 3 sacos de pancada, um de cada um. E umas 5 raquetes, né? Umas 5 raquetes. Umas 5 raquetes de sorteio que a gente tem na capoeira. Exatamente. E muita vontade de fazer as coisas. Não tinha bebedor. A gente, cada um levava uma garrafa com água gelada. Aí depois a gente com o Alexandre, não, o Jonathan. Teve um aluno que levou ele tinha uma garrafa maior. Um bebedorzinho lá, né? Aí a gente jogava tudo nessa garrafa. E a água que tinha para tomar lá era essa garrafa. E aí, a primeira aquisição, depois da academia pronta, o Fábio percebeu que precisava de um som. Ele comprou o dinheiro dele e levou lá e falou: professor, isso aqui é para academia. Abate nas mensalidades aí. Paga essas mensalidades. Exatamente. E aí o que aconteceu depois? O que foi acontecendo com o passar do tempo? Essa equipe que a gente montou, os caras começaram a treinar, mas depois foi sumindo, né? Foi sumindo e foram começando os alunos novos. Uma pessoa que nunca sumiu e sempre esteve presente era o Fábio. Então, assim, teve gente também que prometeu que ia participar com a gente, nunca foi treinar. Não foi treinar. Mas aí a galera continuou na capoeira, mas no Muay Thai a galera da capoeira foi saindo do Muay Thai e ficando só na capoeira mesmo. Então, assim, o Fábio se manteve no Muay Thai, na capoeira até hoje, né? Mas teve a galera que a gente achou que era a base da capoeira, que seria a base do Muay Thai também. Teve aluno que quando a gente abriu a academia falou: professor, quando tiver a luta aí, me coloca em cima do ringue aí que eu vou lutar. Depois o mestre vai contar essa história. Eu vou lutar. Foi o primeiro que sumiu, né? Apareceu no dia da luta. No dia da luta deu diarreia, passou mal. Diz que e teve uma luta que quase foi, né? E ele falou assim, que ia em casa buscar alguma coisa e nunca voltou pra luta. Mas assim, pra gente,
a gente começou, a princípio, a ideia era uma academia, então quando a gente foi para o prédio, a gente entendeu que a gente iria trabalhar com outras modalidades e com várias coisas, da forma que está acontecendo hoje. Hoje tem até dança de salão aqui, onde a gente mudou o nome logo no começo para... Chegou a fazer uma camiseta ainda com a academia. Né? Academia. A gente mudou para centro de treinamentos, que a gente entendeu que a gente tinha uma central de treinamentos. O que acontecer ali seria treinamentos onde pessoas que queriam melhorar e sair de um ponto a outro. Então foi o que aconteceu. A princípio, no centro de treinamento, tinha só capoeira e Muay Thai. No início era só as duas modalidades, mas a gente queria ter tudo lá, e o salário era bem pequeno, acho que era o que? Era uns 6 por 7? Mais ou menos isso, que era o tamanho da lona, né? A questão de estrutura era do tamanho da lona, né? Para ter ideia, a gente teve que cortar um pedaço da primeira lona. Essa lona aí, como a gente fala, era o nosso primeiro tatame. Era o nosso primeiro tatame. Como que acontecia? O nosso primeiro tatame, quando a gente abriu a academia, os meninos, né, o Brutus, o Mateuzinho ligado, né, que estava lá com a gente cansou de peneirar. Para quem não sabe como é feita uma estrutura de tatame, a gente fez a nossa primeira estrutura de tatame com pó de pneu raspado, raspa de pó de pneu. Então, assim, na raspa de pneu, quando vem da recapadora, vem cheio de pedacinho de arame. A gente cansou de ficar lá, não tinha energia no prédio, ficar com o celular lá tirando os fiozinhos de arame do meio do pó do pneu. Teve vezes de quando com o tatame montado, o pessoal ia correr lá em círculo, volta e meia, achava uma farpa dessa de arame no pé. Então, assim, a estrutura lá era uma estrutura uma estrutura pequena, né? Quando a gente conseguiu abrir o espaço. Então, assim, esse foi um dos desafios, né? A gente começar pequeno lá. Na porta da academia, até hoje eu falo para os alunos, na porta da academia a gente colocou 2 placas, né, mestre? Sim. 2 placas que era na porta, como eu disse, a gente tinha essas 2 lanchonetes na frente. Então essas lanchonetes, o que acontecia? Tinha muita briga e a gente tinha medo de tomar tiro. Daí tinha umas alunas nossas, né, a Elma, né, que foi uma das primeiras alunas. A Elma falava: ô professor, eu venho aqui treinar, mas eu tenho medo de treinar. O que a gente fez? Fez 2 placas, colocamos 2 placas na porta da academia, porque se rolasse um tiroteio lá na frente, no meio da aula, tinha aquelas 2 placas, pelo menos para pegar umas balas perdidas, né. Então, assim, foi a nossa primeira estrutura, né, graças a Deus, e a gente conseguiu lá manter 6 meses de treino lá, e nisso a gente foi ganhando mais alunos, ganhando mais adeptos. Nossos 2 primeiros alunos mesmo, a gente não tinha onde fazer uma ficha de inscrição, só que daí tinha uma sorveteria do lado, a gente pegou a mesa do seu Zé, né, seu Zé, para fazer as 2 fichas de inscrição. Foram os 2 primeiros alunos matriculados na academia na época, no Boa Esperança. Exatamente, e para dar uma romantizada aqui no como tirar os arames do pneu. Assim, não é tão difícil assim, é até fácil. Para quem nunca tirou, tá? A gente levou uma semana inteira para tirar os arames. Uma semana para limpar os potes de pneu. E ainda achava no pé, né? E tira com ímã, gente. Tem que passar o ímã. Tem que passar um ímã. Abrir uma camada pequena e passar o ímã devagar, tipo magneto, né? Bem recolher tudo. Então foi realmente algo que a gente teve que fazer tudo com as próprias mãos, porque a gente queria começar e queria que desse certo. Muita gente chamava a gente de louco, né? Porque falava assim que a gente estava fazendo era loucura, que esse negócio não ia dar certo, mas a gente estava disposto a arriscar, a correr atrás e fazer dar certo. Chamado de louco, chamado de aventureiro, né? Que a gente não era lutador, que a gente era capoeirista, a gente não era lutador, só era capoeirista, né? Que a gente estava buscando. E mesmo assim, dessa forma, a gente acreditou naquele sonho e fomos para frente com a nossa loucura, né? Todo o treino que a gente... Até ali, o nosso foco teria sido capoeira. E o treino que a gente tinha feito, por exemplo, de Muay Thai, ou do Jiu-Jitsu também, a gente tinha feito tudo escondido. Então a gente chegou de repente e resolveu, tendo a capoeira como referência, começar um trabalho, solidificar esse trabalho. Agora eu já não via isso mais como algo difícil, porque a gente já não era mais iniciante, a gente já tinha caminhada.
Por exemplo, uma coisa que eu achei que ia acontecer, porque aconteceu muito na capoeira, era os desafios. A gente achou que, eu falo isso, e quem é da época vai lembrar. Todos os dias eu colocava uma cadeira na porta da academia e ficava esperando um desafio de algum atleta doido que fosse lá para ver se a gente estava preparado ou não estava. Todos os dias. A gente sentava lá e ficava olhando. Aí passava um cara de bicicleta olhando, a gente cumprimentava. Falava, ó, o cara aí, não era. Aí uma hora passava um de moto, uma hora passava um... Aí depois começou a ir alguns atletas lá para assistir a aula. Todo dia que chegava, a gente recebia todos iguais. A gente chegava, cumprimentava o atleta, né? Dizia se ele estava bem, perguntava se ele queria entrar, se ele queria tomar uma água, alguma coisa. E aí depois perguntava pro cara se ele queria treinar. Aí, não, eu vim só olhar. Você quer lutar então? E aí os caras, não, é só olhar mesmo. Aí começa essa luta, e a gente ficava pensando, essa luta vai acontecer ou não vai? Verdade. Vai acontecer ou não vai? Porque a gente tava ansioso pra lutar com os caras, porque aí assim, tá, e alguém pode me perguntar, mas mestre, será que só ia bater ou ia apanhar desses caras? Eu não sei, gente. A luta você não sabe o que vai dar até que a luta aconteça. Eu não sei, mas eu posso dizer a minha experiência na capoeira, na época que a gente saía para treinar capoeira, e quando a gente saía que a gente desafiava os caras das outras modalidades. Isso aí nunca, o desafio nunca foi em academia, tá? Era sempre onde a gente estava treinando, era na rua mesmo. Então, como que acontecia lá? Todas as vezes que eu tomava, eu não cheguei a apanhar, mas não, na capoeira eu já apanhei sim. Mas só na capoeira. Aí todas as vezes que a gente lutou com atletas de outra modalidade, eu não cheguei a apanhar. Mas todas as vezes que a gente apanhava ou tinha qualquer nível de dificuldade, eu ia atrás desse cara de novo. Nós ia lutar até eu conseguir dar um cacete nele. Então, assim, já era uma coisa que a gente tinha aprendido lá. Porque o que eu entendia? Não tem cara bom mais forte, tem o cara que treinou mais. Então eu olhava e falava, cara, um exemplo, né? Só usando aqui o exemplo. O cara me deu 3 quedas. Então vou treinar para mim não cair mais, vou treinar para mim não tomar essa queda. Capoeira você aprende muito disso, né? Cair, levantar, dar a volta por cima. Sim, e faz de novo. Exatamente. Aí eu lutei com um cara um dia, ele me deu uma queda, me derrubou, subiu em cima e deu com uma cotovelada aqui em cima da minha cabeça, cortou. Aí eu treinei para ninguém conseguir me pegar mais, me quedar daquela forma, e o que eu faria se eu caísse por baixo de novo. Nunca mais aconteceu. Porque eu consegui entender isso aí. E quando a gente veio, na verdade, trazendo as outras modalidades para a academia, a gente estava esperando que isso acontecesse. Então, assim, isso não seria nada que a gente não fez antes. Então, assim, o que eu digo que vai para a arte marcial, o que é interessante, 2 pontos. É garra, coragem, e se você tiver garra e coragem e não desistir, vai acontecer. Vai acontecer o quê? De dar certo. Eu não sei qual que é o seu objetivo. O meu objetivo era ser bom. Mas, de repente, seu objetivo é só treinar, então coloque essa garra no seu treino. Eu preciso lutar? Não, a luta é sua, não é minha. E nem do seu adversário, a luta é sua. Quando eu lutava com os camaradas para me afirmar no mundo da arte marcial, a luta era minha. Eu estava lutando para mim, tanto que eu nunca levei isso aí para fora da nossa disputa. Pessoal, né? Nunca atirei ninguém, nunca tomei tiro também, nunca peguei ninguém de paulada, nunca tomei facada, porque a gente nunca levou isso para fora. Então, se eu lutasse com o Fábio e eu me desse mal, eu ia cumprimentar ele, respeitar ele, nunca ia esquecer dessa luta, porque eu ia treinar para essa luta e depois eu ia atrás dele. Eu ia atrás dele. E qual que era a intenção? No comecinho eu era mais bobo, eu falava, treina aí que nós vamos lutar de novo. Pô, eu parei de falar, eu só treinava, eu chegava lá e falava, vamos lutar de novo? Não, eu tô machucado, você vai lutar. Você vai lutar, porque se ele não lutasse ali, na semana que vem eu ia de novo, no outro dia eu ia de novo, até que acontecesse. Então, assim, a gente trouxe isso, a gente chegou com isso já na arte marcial, o não ter medo, não afinar, o não esperar e fazer com que as coisas acontecessem. Então, assim, no centro de treinamento foi tranquilo, porque eu já tinha passado muito por isso na capoeira, só que a capoeira era bem... O professor sabe aqui que era bem mais difícil, bem mais difícil do que as outras modalidades. Vou dar um exemplo aqui. Um dia você tá dando uma aula, na cultura da capoeira é assim, tá? Um dia você tá dando uma aula, de repente, fecha a porta da sua academia, o cara simplesmente ele fecha a academia dele, junta todos os alunos dele e vai na tua.
E fazer aí, uma visita. na capoeira a gente chama isso de visita. Aí o professor chega e fala, vem fazer uma visita para vocês hoje aí. Vai ter roda. E aí você tem que receber esse pessoal dentro da sua academia, e os caras bons de lá quer saber quem são os caras bons daqui. Qual a diferença? Capoeira não tem equipamento. Não tem caneleira, não tem luva. Não tem tempo, não tem tempo, e na maioria das vezes não tem tatame também. Então, assim, é uma modalidade um pouco mais complicada, que as regras elas são outras. Então, já no Muay Thai, isso não vai acontecer. Do cara fechar a academia dele e chegar na aula de Muay Thai e querer fazer uma luvinha com todo mundo. Mas na capoeira isso acontecia e acontece. E acontece até hoje. Só que aí eu esperava, na verdade, isso nas outras modalidades. Então, assim, para mim, foi bem tranquilo a inserção no Muay Thai, no Jiu-Jitsu, nas outras modalidades, porque, assim, tinha mais regras do que na capoeira. Tinha mais regras e mais educação também. Mas mesmo assim, mestre, teve um desafio, logo quando abriu a academia. Como que foi esse desafio aí? Como que aconteceu isso aí? Que isso aí tá na história da academia também, os primeiros meses da academia, houve um desafio na cidade aí, fiquei sabendo aí. Como que foi esse negócio, esse desafio que rolou aí? Houve sim. Como a gente esperava muito. Mas isso aí dá corte, hein, Paulinho? Também tá com a gente aqui, galera. Não apresentei ele no início. Chega aqui, Paulinho. Chega aqui, Paulinho. Tá o Paulinho aqui, que é nosso camarada. Deixa eu dar um tempo pro mestre tomar uma água aqui. Paulinho também tá a gente aqui, ó. A gente não consegue trabalhar sozinho, né, Paulo? Obrigado. Paulo tá aqui com a gente também, tá ajudando aqui nas câmeras e orientando a gente, é um dos nossos diretores aqui também, né? Paulo Mendes, dá um alô pra galera aí, Paulo. Isso aí, pessoal. Para mim é uma honra poder estar dando esse apoio junto com o Fábio, junto com o Maurício aí, que também já me escapou num podcast alguns anos atrás aí também. E agora, dessa vez, eu certo de participar todo mundo junto. Sim. Mas quero parabenizar vocês, Fábio pela iniciativa, Maurício pela participação, como sempre, e dizer que é um projeto que realmente vai ganhar muita força. Né? Já começou com um soco forte, já trazendo essa fera aqui para a gente conhecer hoje. E eu estou feliz, Fábio. Eu estou ali atrás das câmeras, estou cuidando com muito carinho ali. E tenho certeza que já é sucesso, meu irmão. Então, vai para cima, tá? Eu sei que vocês estão aí gostando também. Obrigado, Paulo. E eu vou estar com vocês aí sempre, tá? Sim. Maurício, chega o porrete, as histórias estão legais. Eu tô me divertindo ali também, meu irmão. Que bacana. Tô me divertindo muito. Fabinho, senta o Obrigado. porrete. Galera, não deixem de seguir, não deixem de participar. Isso aí, ó, comentar com a galera. gente. Pode fight Team. Temos aí no YouTube, né, No Fábio? YouTube, no Instagram. Segue também a página da academia. Segue nossa, a página da né? academia, do centro de treinamento também, né? E não deixe de participar. E toda semana vídeo top aí pra nós, né, Maurício? Sim, claro. Vamos pra cima. Assim. Galera, esse é o Paulinho. Mas, mestre, eu dei uma pausa aqui com o Paulinho, que eu vi que o senhor tava fugindo aí. Então fala aí do desafio. Como foi esse negócio do desafio aí? Eu fiquei sabendo que teve um desafio, os caras queriam fechar a academia, eu vi que o senhor deu uma escapulida aí, deu uma mandingada, como diz o capoeira, mas como que foi esse desafio aí pra academia? Eu quero saber. Não, foi muito bacana, porque quando a gente abriu o centro de treinamento, a gente esperava muitas dificuldades, porque a gente tinha passado por muitas já, quando estava apenas com a outra modalidade, né? Então, quando a gente veio, a gente abriu o centro de treinamento Tarumã Team sem tradição no Muay Thai e no Jiu-Jitsu. Só que assim, a gente não tinha tradição, mas não tinha menino lá e nem ninguém era bobo. Então a gente estava pronto para o que a gente estava fazendo. E a gente entendeu que para a gente consagrar nessas modalidades era simples, era só sair na mão com os feros aí. E aí a gente sonhava com esse desafio na academia. Não aconteceu. Mas aí um dia alguém veio e convidou a gente para ir em uma academia aqui de Sinop. Não, vamos lá, é só um treino, é só uma coisa. Mas não somos meninos, nós já sabíamos o que ia acontecer. Isso não estava o quê? Tava com quanto tempo de treinos? Que tinha a gente deveria ter uns 4 meses de treino. É, mais ou menos isso. Tava lá no Boa Esperança ainda. Exatamente. Então, só que a gente sonhava com esse acontecimento. Só que a gente achava que seria um atleta contra um, né? Mas, na verdade, o pessoal queria que a gente levasse a academia nossa lá. Aí a gente foi lá, levou a academia, juntamos nossos atletas. Aí, na época, veio o nosso mentor, que era o professor Índio de Guarantã do Norte, ainda trouxe um atleta para professor Índio, abraço também pro senhor aí, professor Índio, que deu o caminho pro Muay Thai com a gente também.
Na verdade, o professor Índio foi o cara que trouxe a base do Muay Thai para nós. Do Muay Thai pra gente. Então, assim, a gente tinha tradição nas outras modalidades, já treinava escondido os trem, mas ele veio e trouxe pra gente a base. A gente treinou, fechamos com ele aí, então, mas tá, resumindo aí, e o professor Índio foi muito importante, que foi com a gente nesse momento ali era a nossa primeira luta. Nosso primeiro desafio. E a maioria dos atletas que a gente levou nunca tinha ido assistir uma luta. Nunca tinha ido assistir. E aí a gente foi lá, chegamos lá, os caras estavam organizados, os melhores da cidade se organizaram, estavam lá. Eu vou falar aí, a galera vai lembrar disso aí. Pode comentar aí também. Era a academia do professor Gibi, ficava no Jardim Botânico, né? Professor Gibi. Tá no Jardim Botânico. O professor Gibi agora diz que o professor Gibi tá na Europa agora. Júnior Andrade estava lá com a galera também. Só recapitulando aqui, que eu tô falando aqui, a gente não achou que foi uma trairagem nem nada, não. A gente se sentiu recebido pela arte marcial. A gente adorou que isso aconteceu e adorou estar lá também, tá? Então a gente não tá falando como uma traição, como uma coisa ruim. A gente estava sonhando com isso. Então o dia que isso aconteceu para nós foi ótimo. Só que a gente chegou lá e só teve um resultado que não era bem o que eu achei que teria. Eu achei que nosso resultado lá seria ruim. Chegou lá, os cara se deram bem. Aí, o que eu tinha dito? O que eu tinha dito pro professor? Eu falei, a gente vai vir, nós vamos apanhar desses caras. Nós vamos tomar um pau, ele falou, nós vamos voltar aqui. Vamos voltar lá. E na outra semana de novo, e na outra semana de novo. E aí, o que aconteceu? Teve as lutas e a galera filmou, tá? Tá filmou. Aí, tá tudo filmado. Na época, assim, tinha tido um movimento um pouco contrário, só que a gente já sabia disso aí também, né, um movimento um pouco contrário, onde a galera postou alguns comentários, não citaram nomes na época, mas assim, reclamando do nosso CT, que era novo, que não tinha tradição no Muay Thai. A gente nunca escondeu isso. A gente não era lutador de Muay Thai. Tanto que nós dávamos aulas de Muay Thai sem usar nenhuma graduação. Então, nunca enganamos nenhum aluno, não enganamos ninguém da cidade. Quando o nosso professor, na época, o professor Índio, achou que era hora de dar a graduação para a gente, ele deu a graduação que ele achou que deveria dar, a gente não pediu para ele nenhum nível de graduação, deu a graduação que ele achou que deveria dar, porque o que a gente achou que a gente precisava? Sangue no olho e coragem de cair para dentro. Mas tinha. Então, assim, não precisava de nenhum acordo de graduação, de nada disso. Aí aconteceu isso aí, que a gente tinha que ir lá, a gente já sabia que isso ia acontecer, que a gente tinha que ser recebido pela classe, a gente tinha que provar alguma coisa naquele momento, a gente foi lá, saiu na mão. Cena de filme, hein? Cena de filme, galera. Só que assim, não foi briga não, tá? A gente chegou lá, casou as lutas e entrou 2-2 dentro do ringue. E aí tinha gente que tinha título, tinha cara lá de 20 anos de Muay Thai, e nós não conhecíamos os caras. E aí pra nós, o que a gente olhou pra cada um? Falou, esse cara aí pra mim dá. Você luta com ele? Luto, eu vim aqui pra isso. Você luta com ele? Luto. Então a gente chegou lá e lutou com os caras. Assim, não tô aqui desmerecendo ninguém, estou dizendo assim que a gente queria isso aconteceu, a gente gostou. E na verdade a gente achou que todo mundo ia apanhar. Bem sincero. Nós achamos isso. A gente foi lá acreditando que a gente ia apanhar e que a gente ia treinar e voltar na semana que vem. Aí, como a gente chegou lá, o resultado deu bom, uma coisa que eu aprendi com a vida é que quando você tá por cima, quando você fica tá quieto. Ganhando. Aí nós voltou de lá, aí a gente conversou com os professores, os caras filmaram tudo, depois conversavam. Aí falamos, outra hora nós marcou outro. Eu falei, é só chamar, cara, nós estamos aí. Aí depois a gente saiu de lá, nós conversou, falou meu irmão. Nunca mais. Falou enquanto nós estamos por cima, ó, vamos voltar a treinar. E a gente não volta aqui tão cedo, pelo menos até a gente melhorar. Verdade. Aí depois aconteceu sim que a gente depois teve os campeonatos, estamos participando dos campeonatos até hoje, tem um monte de título aí, que a gente provou que tinha que provar. A gente também teve indo nas academias brincar com a galera também outras vezes, mas agora já não era mais no sentido de provar, né? Porque o pessoal já sabia o que esperar da gente, mas acho que na academia do Gibi foi mais quantas vezes? Lá no Gibi a gente frequentava bastante, né? A gente ia lá, ia no Juninho, né? No Juninho, Clube da Luta também, abraço Juninho, trazer o senhor aqui também, hein? E ia bastante lá no Gibi, né? Que o Gibi sempre fazia os eventinhos, a gente sempre participava bastante, né? Deles, do mestre Ayrton também, né? E graças a Deus, assim, a gente sempre foi
foi bem recebido, mas esse desafio aí foi o desafio que ficou para a história. Eu tenho até as medalhinhas ali, a gente chegou na porta do CT, o mestre falou assim, não, a gente vai fazer lá como que é que ele falava? Não, a gente vai fazer lá só um intercâmbiozinho, fazer só um treininho pra gente ver lá. Chega lá na porta, o mestre tava cobrando R$5 de entrada. R$5 de entrada, galera. R$5 de entrada na porta. Falou assim, não, vou cobrar R$5 de entrada aqui. E porque eu fiz umas medalhinhas. Eu falei, mãe, mas como assim? Vai ter até umas medalhinhas aí, é? A gente tem essas medalhas até hoje, que foi as primeiras medalhas que a gente ganhou de competição de Muay Thai. E assim, foi a nossa ascensão, foi como a gente foi recebido na cidade, e assim, graças a Deus, a gente sempre teve essa harmonia com todos os professores aqui na cidade, todo o respeito, Sensei Tobias, professor Flavinho, Anísio, então a gente tem esse respeito com os professores, né, porque assim, nós nos demos o respeito de respeitar os outros professores, então assim, graças a Deus, nesse ponto a gente não pecou, né, e somos bem recebidos até hoje em todas as academias que a gente frequenta na cidade, né, e hoje não só aqui na cidade, mas também na nossa região, Sorriso, Lucas, a gente fez uma amizade muito grande dentro da modalidade. Exatamente, e assim, a gente respeitava todos os trabalhos que tinha na cidade, admiro muito todo mundo, como o professor falou, né, o Júnior Andrade, que estava lá no dia, a gente admira muito, conhece muito a qualidade dele, o Gibi, que era a academia dele, ele não está mais em Sinop, mas a gente também sempre admirou muito o trabalho dele. Correria, né? Correria e tudo, então a gente achou interessante estar indo lá, porque era uma coisa que a gente queria, e é um lugar que a gente entendeu que tinha a qualidade para esse teste que a gente, na verdade, queria se submeter. A gente estava entre os melhores, era só a gente estava no lugar errado. Exatamente. Lá estavam os melhores e a gente, né? Essa luta ela ainda foi marcada assim. Um dia o professor Gibi, o Toro Eliabe, que acabou depois vindo treinar com a gente, ele começou a vir na frente da academia e depois eu sugeri para ele que isso acontecesse. Aí ele levou para o professor dele, que na época era o Gibi. Aí o Gibi mandou um recado, falou que estava fechado. Eu falei, então vamos logo. E aí ele pegou e começou a mandar mensagem para mim. Ele falou, e aí, senhor vai vir ou não vai? Vai marcar ou não vai? E aí eu lembro que um dia depois da aula de capoeira, porque assim, tinha a galera que falava, que era uns ou outros, mas falavam, né? E a academia dos capoeiristas? E aí eu fui lá conversar depois da aula de Muay Thai, vestido com a roupa de capoeira, com a camiseta de capoeira, com a corda de capoeira. Depois do treino de capoeira. Depois do treino de capoeira. E fui sozinho, não falei pra ninguém. Depois ele ficou bravo comigo. Fiquei bravo. Aí por que o senhor não falou? Me chamou, pô. Não, porque eu queria ir lá ver, porque eu pensava assim, né? Lembra que eu falei do início? Eu falei, vai que rola uma luta na hora. Eu luto. Foi verdade, então, galera. Eu fui lá pra isso. Tem a foto disso, tem a foto disso. Mestre Tarumã com os professores lá, né? Na época, Paiacan, Gibi, os professores, em cima do ringue, tá? Em cima do ringue, ele subiu de roupa de capoeira lá. Foi. Eu falei pra ele, mas não falou pra ninguém. Sim, aí alguém pode me perguntar, mas por que você foi lá na academia dos caras de roupa de capoeira? Eu poderia ter colocado um short, poderia ter colocado outra camiseta e isso, né? É porque a galera tava falando que a nossa academia é a academia dos capoeiristas. Aí deixa eu falar uma coisa que eu aprendi na minha vida. O pior que alguém pode dizer de mim, eu mesmo falo. E aí ninguém tem mais nada para falar. Então a pior história que alguém pode ter de mim, eu mesmo conto essa história. Então e aí não tem mais. Então assim, alguém vai dizer academia do capoeirista, fala, queridão, academia do capoeirista. E ainda é academia do capoeirista. A gente continua tendo capoeira aqui, a gente continua graduando na capoeira, a gente continua tendo, nunca deixou de ter, né, um banner na parede da capoeira, porque todo mundo veio de algum lugar. Por exemplo, o Sensei Tobias, que eu conheci ele há muito tempo. Quando eu conheci o Tobias, inclusive, eu fui conversar com ele quando a gente começou o Muay Thai e pedi para ele autorização e pedi para ele a benção, que era um cara que eu sempre respeitei muito. Quando eu conheci o Tobias, ele era só do karatê e eu era só da capoeira. Então, assim, todo mundo tem que começar em algum lugar. E não tá errado o jeito que você começou. Tá errado, talvez, o jeito que você está caminhando, a forma que você não quer caminhar. Verdade. Então, a gente começou da capoeira, não é vergonha pra gente dizer isso,
tá? Então a gente afirma isso para qualquer um, a gente tem fotos, tem premiações, tem tudo, tem a nossa caminhada na capoeira, e hoje a gente completa, são quase 27 anos de arte marcial. Então a gente... Quase 3 décadas já, Quase né, 3 décadas, são quase 30 anos desde 98 trabalhando com arte marcial. Aí, assim, alguém pode criticar daqui e dali, a gente não está interessado em agradar todo mundo, a gente está interessado em agradar quem quer andar com a gente. Verdade. Tá? Então, assim, um exemplo que a gente trouxe já como experiência para as modalidades. Quando a gente abriu o centro de treinamentos e foi trabalhar com arte marcial, a gente nunca permitiu que seja falado mal de um professor, de um centro de treinamento, de outro lugar aqui. Verdade. Aqui dentro a gente fala sobre respeito, o nosso trabalho, entendeu? E a gente também fala sobre o que alguém está fazendo que é assim, um exemplo para a gente seguir. Mas agora, as falhas, os defeitos dos outros a gente não fala. E nem, aqui a gente tem outros professores, a gente também não fala mal de uma modalidade dentro da outra. Então a gente tem ética e respeito. Então teve época da gente ser vizinho de academias, né? Por exemplo, teve uma época que a gente tinha academia 3 academias, né? Bem pertinho, 3 academias pertinho, e às vezes chegava muita fofoca para nós. E a gente nunca propagou essa fofoca. Porque se alguém falava mal da gente, a gente falava bem do cara. Se alguém comentava... Eu lembro que uma vez ainda, quando a gente estava com 3 academias, o aluno foi na academia de baixo. E segundo o aluno, falaram mal da gente. Disseram que a nossa graduação era baixa, nosso Muay Thai era fraco, e não sei o quê. Aí ele foi na outra academia, segundo o aluno. Falaram também que o método deles era muito melhor que os nossos, que não sei o quê. Aí o aluno chegou e soltou isso pra gente. Quando o aluno falou isso pra gente, a gente ficou quieto, ouviu o aluno falar e dizendo: esses caras que você foi são muito bons. A gente admira muito, eles têm graduação alta, eles são bons no que eles fazem, e se você escolher treinar com eles, a gente respeita a sua atitude. Mas você quer conhecer, quer fazer uma aula experimental e conhecer o nosso trabalho? E a partir daí, a gente não falou mais dos caras, a gente falou da gente. Vou perder tempo falando dos outros, tem que falar do meu produto. Verdade. E adivinha? Os alunos fechou com a gente. Fechou com a gente. Os alunos fecharam com a gente. Da mesma forma como aconteceu um dia, né, de vir uma turma inteira, um horário inteiro de outra academia, e aí o pessoal veio porque tinha brigado com o professor, né? Aí o pessoal veio e estava chateado e começou a falar o que aconteceu e tal. Aí a gente ouviu, só para contextualizar, e depois a gente pediu para eles o seguinte, falou: ó, se vocês quiserem treinar aqui, a regra aqui é essa, funciona assim, 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 e aí a partir daqui, a gente não fala mais do outro professor e do outro espaço. Depois o aluno veio e falou assim que admirou a gente não querer aproveitar aquele momento para malhar o outro professor. Ah, gente, sinceramente, a gente vai perder tempo falando mal dos outros, se a gente tem tempo, se a gente tem que aproveitar o tempo para falar da gente. Vender produto dos outros, né? Vender o nosso trabalho, erguer o nosso trabalho, né? Levantar o trabalho nosso, né? Ficar perdendo esse tempo, gastando energia em algo que não vai compensar. Não vai crescer ninguém. Então eu penso assim, minha maneira de pensar, quando Fábio e Maurício falam de João, quem tá enfatizado na conversa? João. Então, para que Fábio e Maurício vai falar de João, se o Maurício pode falar do Maurício e o Fábio falar do Fábio? Não, a gente acredita aqui, ó. A gente tem que fazer o que é certo, tem que aprender com quem está fazendo certo. Então, isso aí é louvável, mas falar mal de ninguém é uma ética que a gente não traz e que a gente não quer. Então, assim, são 10 anos de centro de treinamento, teve antes desses 10 anos aí, então são quase 19 anos antes desses 10 anos de arte marcial, para depois a gente chegar aqui e decidir fazer isso aqui e fazer isso aqui dar certo. O Fábio, ele treinou comigo por muitos anos. Treino? Aprendeu muita coisa comigo, mas eu tenho muita humildade em entender que tem uma frase do Marcelo Rezende que falava sobre isso, né? A frase Corta para 18. Não era essa, não? Corta para 18. A frase do Marcelo Rezende, ela diz o seguinte, que na vida, às vezes você é o coadjuvante, às vezes
às vezes você é o ator principal. Mas tem momento que você não é convidado nem para ser um figurante. Então a gente precisa entender e ter sensibilidade para entender isso. Que às vezes eu estou no centro, eu estou no foco. Mas tem cena que eu não sou convidado nem para assistir. Eu não mereço nem assistir. Então, assim, com maior humildade, dei aula para ele muito tempo, eu venho e pego aula com ele e adoro as aulas dele. E eu gosto muito de treinar com ele. Da mesma forma, outro dia, que o rapaz que dá aula de dança aqui, foi nosso aluno de capoeira por tanto tempo, aí um dia eu vim fazer... Marcos Café, Marcos Café. Abraço. Que, inclusive, é uma pessoa que eu admiro muito, muita ascensão na vida aí. E aí um dia eu vim fazer aula de dança com ele, aí eu falei pra ele na aula, sorrindo, eu falei, que ironia, hein? O professor agora é aluno e o aluno é o professor. Verdade. E a gente trocou de papel, e que bacana, porque assim, o objetivo, na verdade, é ver o crescimento, é ver o desenvolvimento. E em momento algum, na vida, nós seremos concorrentes. Pelo contrário, nós somos parceiros e cúmplices. Então a gente trabalha junto, a gente se ajuda, a gente se apoia, e dessa forma a gente caminha. Então, assim, o meu objetivo enquanto mestre é fazer da mesma forma que vamos mudar o exemplo. O meu objetivo como pai do Fábio na arte marcial, assim como eu tenho meus filhos na minha vida privada, o objetivo de um pai é criar pessoas melhores do que ele, e não igual a ele. Então, assim, quando eu chego e eu percebo que ele desenvolveu mais do que eu, que ele cresceu, que ele está grande, em momento algum eu invejo ou eu quero concorrer isso aqui. Pelo contrário, eu aplaudo, porque é para isso. É isso que eu quero. É para isso que eu ensinei. Da mesma forma que um pai, por exemplo, que nunca estudou, isso aconteceu comigo, um pai que nunca estudou e vê um filho pegar um diploma, ele não fica triste. Verdade, mestre. Ele fica feliz pela evolução e pelo crescimento desse filho. Então, assim, o centro de treinamento, na verdade, a arte marcial, para mim, ela era algo bem diferente do que eu pensava. Eu entrei na arte marcial pelas minhas lutas internas. Eu entrei pelas minhas dificuldades de relacionamento. Eu sou o 9º filho de uma família de 9 filhos. Eu sou o último, eu sou o 9º. Eu tenho 8 irmãos. Então eu sou o caçula, eu sou o mais novo. Então na minha casa eu era o último que falava e o primeiro que apanhava. Já nasceu lutando. Já nasci lutando. Tomando tapa. Exatamente. Então tinha toda essa dificuldade lá, e aí eu comecei foi a época, na verdade, que eu me inclinei para a arte marcial, que eu entendi que eu tinha que treinar. Então eu vim de uma vida muito difícil, de uma família muito pobre, muita dificuldade mesmo. Meu pai não sabia ler nem escrever, então eu vi várias vezes meu pai ser humilhado, muitas vezes, porque ele não demorava para entender as coisas. E naquela época eu entendi que eu tinha que lutar, que eu tinha que ir para cima, e eu tinha que fazer isso de alguma forma. E a forma que eu enxerguei a princípio foi a arte marcial, porque no filme eu via os caras respeitavam Bruce Lee. Verdade. Todo mundo, o Karate Kid, os caras respeitavam. Assim, o que eu penso que a arte marcial em si, independente da modalidade, ela prega uma filosofia, né? Passa isso para o aluno, desde a criança, para o adulto também, né? Sim. Não só para a criança, porque muitas vezes vem adultos treinar com a gente, Uhum. e acaba pegando dessa filosofia e levando para a vida pessoal, né? Para a vida privada, né, mestre? Isso, e algo me espantou na arte marcial, já no começo, assim que eu comecei a dar as aulas, eu percebi que, primeiro, os alunos menores de idade, eles tinham um respeito muito grande, né, me chamavam o tempo todo de professor, e os caras começaram a se vestir igual eu, começou a cortar o cabelo igual a mim, e daqui a pouco eu percebi que eu era um modelo de homem para esses caras. Eu fui lá só dar aula de arte marcial, e de repente eu era um modelo de homem para esses caras. E aí começou a me chamar a atenção, que eu comecei a perceber que vários deles não tinham esse modelo masculino dentro de casa. Tinha gente que tinha pai envolvido com alcoolismo, que não era exemplo, que ele não aprovava aquilo. Tinha gente que não tinha pai. E esses meninos começaram a me adotar e a ter um respeito muito grande, até depois da aula, fora da aula, a fazer visitas para mim na minha casa, a querer passar mais tempo comigo. Aí eu comecei ali devagar a entender que a arte marcial, ela traz muito mais do que chutes e socos. Verdade.
Você também ali, você encontra pessoas ali que tá precisando também de coisas que a arte marcial ela traz dentro do combo. Por exemplo, para o menor você traz valores. Às vezes para o adulto você traz ali uma autovalorização, que às vezes chega muita gente aqui para treinar com a gente, que a pessoa está vindo de uma separação, está vindo de uma dificuldade, ou de repente está num nível alto de obesidade, e a pessoa não se respeita, não se enxerga mais, não se valoriza, não consegue se encontrar, e a gente vem aqui e devolve para essa pessoa uma autoestima. Verdade. E aí você vê que essa luta interna, que se torna também externa, ela tem a ver com muita coisa, e você observa que na verdade uma academia que a gente achou acreditando que estava fazendo para cuidar do corpo, ela também cuida da alma e do espírito. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu começo a entender que a gente aqui, apenas com a arte marcial, você tá trazendo para essa pessoa, você tem, na verdade, aqui uma missão, que ela começa a se cumprir aqui, que tem muito a ver com o outro. Aí, como que você se sente quando você vê aquela tiazinha que já estava se sentindo mal, que chegou aqui sem sorrir, chateada, e de repente você vê o sorriso no rosto dela novamente? Verdade. Aquela pessoa que está vindo de uma separação, que não sabia mais, vindo de uma separação, não sabia mais o que fazer da vida, aí parou, pensou e não sabia para onde seguir, e de repente veio para uma academia de arte marcial para interter a mente, interter a cabeça, e encontrou um novo sentido de vida. Isso aí, mestre. Assim, nesse tempo aí a gente percebe assim que a arte marcial ela prega toda essa filosofia. O senhor acaba se tornando um líder, né? Acaba se tornando um exemplo, né? Para esses alunos, né? Tem alunos que marcam a vida, até mesmo a vida do próprio mestre, do próprio professor, né? Igual o senhor tá comentando, às vezes o cara sai de casa, às vezes não tem um caminho, acaba encontrando na arte marcial, acaba encontrando na academia algo que vai mudar a vida dele. Na verdade, ele nem sabe, ele foi lá para procurar uma luta, mas acaba que aquilo interno que estava nele vai ser transformado, né? E de uma forma que vai ser colocada para fora de uma forma boa, né? Exatamente. Eu encontrei na arte marcial bem mais do que eu procurava, porque eu vim, na verdade, tentando resolver um conflito interno. E aí eu chego aqui na arte marcial, eu encontrei na arte marcial filhos, irmãos, amigos e pessoas para a família toda. A nossa amizade já passa de 20 anos. Verdade. Então, assim, são pessoas que a gente encontrou e teve pais de alunos que teve vindo e agradecendo por a gente ter chegado na vida dessa criança naquele momento onde ele estava na vulnerabilidade social, e ele acabou firmando na arte marcial, andando com a gente, e saiu do mundo do crime, e hoje são pais de família. Verdade. Eu acho que isso é o louvável, né? Isso é o louvável. Eu acho que trazer, igual, trabalha com projeto social, né? Trabalha com projeto social, às vezes é uma doação que a gente faz para essa criança, achando que mas não é só para ela, mas é para a gente também, e devolver essa criança para a sociedade com um caráter melhor, né? E eu acho que isso dá um bom exemplo para essa criança. Então acho que isso é um grande diferencial da arte marcial, que prega a disciplina, prega o respeito, prega a questão da própria autoestima da criança ou a autoestima da mulher, né? A parte também de defesa pessoal, né, quando a gente se trata de mulher também. Então, assim, dentro da arte marcial, tudo isso é pregado para aquela pessoa que está treinando. Então, acho que isso é algo muito grandioso que a arte marcial prega para a vida de cada aluno, cada atleta. Tem pessoas que vêm aqui para ser atletas, né? Tem o sonho de ser atleta, então a gente acaba com o centro de treinamento entregando isso, né, para cada pessoa. Mestre, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, né? Já parece que não, mas já passou mais de uma hora e pouco, né? E assim,
Esse, pessoal, é o nosso primeiro, o nosso primeiro episódio, né? A gente vem falando um pouquinho assim desses 10 anos que marcaram, né, o centro de treinamento, agora com esse novo projeto do Podfight, que é o podcast, né? Então, assim, espero que vocês estejam com a gente aqui também. E, mestre, para fechar aqui com o senhor com chave de ouro, né, para dar aquele knockdown aí, deixa uma mensagem para a gente, uma mensagem aí top aí para o que o senhor faria, vou fazer uma mensagem, mais 2 perguntinhas. O que o senhor faria de diferente quando o senhor começou e o que poderia mudar, o que o senhor deixaria assim de recado para a galera? Uma mensagem top. O que a experiência me ensinou é que a vida ela não permite ensaio. Tudo é para valer. Então, às vezes a gente demora para tomar algumas decisões, esperando a hora certa e o tempo certo, enquanto a vida está acontecendo agora, já está passando. A maneira que você faz uma coisa, você vai fazer tudo. Então, assim, o que eu aprendi é que a gente tem que se dedicar e fazer tudo da sua melhor forma. Entender, assim, que o seu legado, a sua missão, ela não é bem você. Ela tem mais a ver com o outro. Mas o seu sucesso, a sua felicidade, ela vai conseguir fazer com que a sua mensagem ela chegue mais longe. Porque enquanto você está pensando o que você vai fazer da sua vida, como que vai ser os seus dias, tem um monte de gente se espelhando em você. E entenda que quando você se levantar, você não vai se levantar sozinho. E se você cair, um monte de gente que tem expectativa no seu resultado está caindo com você também. Então você simplesmente não pode desistir, porque não é mais só você. Então a vida, ela não permite ensaios. Tudo é para valer. Faça o seu melhor agora mesmo. Parabéns. Mestre, obrigado por ter o senhor aqui. 10 anos, não é? Eu sei que a gente fala os 10 anos sem treinamento, mas a gente sabe que o senhor está aí mais de quase 30 anos nessa caminhada dentro da luta. É um prazer ter o senhor como mentor, como professor, como mestre. Muitas coisas que eu aprendi com o senhor e até hoje continuo aprendendo assim, galera. Muito obrigado, parabéns, 10 anos pelo nosso trabalho, pelo sucesso que o centro de treinamento está tendo, né? E bora para mais 10 anos. Agora o nosso novo projeto, galera. Galera, não deixa de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram. Instagram também é Podfight Team no Instagram, né? O Podfight da Luta, o podcast da luta. Também lá no YouTube, já vai lá no YouTube, aciona o sininho, se inscreve lá e bora para cima. Mestre, manda mais uma aí só para a gente fechar com o senhor agora. Vai lá. Fala lá do seu Instagram também, fala do Instagram, aonde que a gente encontra o senhor, além aqui da academia, fala aí. Sim. A arte marcial, na verdade, ela me ajudou, como eu disse aqui já, da maneira que você faz uma coisa, você faz tudo, né? Quando eu consegui resolver as minhas questões internas, a minha luta pessoal, eu também levei isso para minha vida pessoal. Quando eu comecei na arte marcial, eu era ajudante de pedreiro. E quando eu comecei a vencer as lutas aqui na arte marcial, eu comecei a vencer lá na minha vida pessoal também. Então lá eu era servente de pedreiro, eu comecei a ser pedreiro, eu comecei a ser mestre de obras logo depois, comecei a ser empreendedor, a ter várias obras, e aí depois disso eu quis mais, porque quando eu comecei a vencer aqui na arte marcial, eu vi que podia, que era difícil, mas tinha como. Eu podia vencer na vida também, eu podia vencer aquela luta também. E aí eu empreendi lá, investi, estudei e me formei arquiteto. Então, aquele ajudante de pedreiro que começava a treinar capoeira em 1998, hoje a gente é um empreendedor, a gente tem as nossas empresas, e a gente trabalha aqui na cidade com arquitetura e com execução de obras, e eu devo muito isso à maneira que a gente resolveu as coisas aqui na arte marcial. Então, assim, e o pessoal falava muito também que os lutadores eram tudo sem futuro. Verdade. Era tudo sem futuro, porque esses caras só lutam, não faz mais nada.
E eu estudei, lutando. Então, lutando aqui, eu também lutei lá. E eu consegui ter o meu sucesso na arquitetura daqui da cidade de Sinop. A gente atua hoje em toda a região, a gente tem vários projetos, até fora do estado de Mato Grosso. E eu devo muito isso ao que a gente aprendeu, a disciplina que a gente trouxe aqui na arte marcial. Então, tem aí as nossas redes sociais. Então, pesquisa aí, Maurício Silva, arquitetura. A gente trabalha lá com arquitetura e execução, e acredito que você vai gostar bastante do nosso trabalho. E lembrando também que a gente trabalhava, no início eu era ajudante de bico, não era nem de grandes obras, de bico. A gente fazia uns bicos, cavava umas valetas por aí, fazia uns murinhos, e hoje a gente trabalha com obras aí de alto padrão. Então, todos os lugares da cidade aqui, onde tem maior performance, a gente já tem a nossa assinatura lá também. Então, eu imagino assim que a pessoa que tem coragem de ir para uma luta sem saber quem que é o seu oponente que vai estar lá, você não tem medo de mais nada depois disso. Verdade. Você vai, numa luta, você vai conhecer o cara na hora que chegar lá. Então, depois disso aí, você não tem medo de mais nada na vida. Então, o que é levantar uma obra ou fazer um projeto? Pra quem já tomou burro na cara? Não é mais nada, não, tá tranquilo. Galera, então, você que acompanhou a gente aí, vocês que acompanharam a gente até agora, segue lá nas nossas redes sociais, segue lá no Instagram, @podfight, segue lá também o nosso @ no YouTube, o nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, Podfight Team, podcast da luta, coloca lá, a gente vai estar trabalhando as lutas no ringue, para além dos rings, na verdade, né, a nossa luta diária, a nossa luta do dia a dia, porque todo mundo é lutador. E para deixar para vocês aqui, lembre-se só, que a luta só termina quando a gente acaba com aquela luta interna. Então, galera, muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Chama.